coisas. Temos aqui outra citação do Comentário Bíblico Adventista. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não vivem apenas com pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, compõem a Igreja do Deus vivo. Ou seja, aqueles que seguem o plano de Deus. Aqueles que escolhem seguir o anticristo são súditos da grande apostasia. Portanto, se você se assenta em concílio ecumênico e aceita abrir mão de algum princípio, você se torna um súdito da grande apostasia. Debaixo do estandarte de Satanás, eles quebram a lei de Deus e levam outros a quebrá-la. Eles se esforçam tanto para enquadrar as leis das nações que homens mostrarão sua lealdade aos governos terrestres pisoteando as leis do reino de Deus. Não é exatamente o que dissemos? Exatamente. E é exatamente o que está acontecendo. Houve um encontro muito interessante lá no Vaticano. Não faz muito tempo. Toda a questão da sexualidade e sobre quem é bem-vindo no reino de Deus, tudo isso foi discutido lá. Havia um grande número de bispos que não gostavam do que estava acontecendo, mas o que foi dito ali está sendo imitado pelas igrejas protestantes também. Exatamente, não há diferença. São questões comprometedoras que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não é? Mas vamos parar por aí, eu não vou me aprofundar. Eles se esforçam tanto para enquadrar as leis das nações que os homens mostrarão a sua lealdade aos governos terrenos pisoteando as leis do reino de Deus. É isso que vão fazer. E é sobre isso a nossa mensagem de alerta. Satanás está desviando a mente com questões sem importância para que estas não consigam, com uma visão clara e distinta, ver os assuntos mais importantes. O inimigo está planejando pegar o mundo em uma armadilha. E as 3 mensagens angélicas estão planejando tirá-lo dessa armadilha. As 2 mensagens vão a toda a terra. E temos que fazer uma escolha. Se você vai aceitar a mensagem que está sendo anunciada pela mídia e pelas igrejas, ou a outra mensagem, Que é dada por esse grupo. que será aceita pela minoria, porque é o remanescente, é a minoria. Porque não é popular. Martin, quem está dando essas 3 mensagens angélicas ao mundo? Me dê o nome da denominação. Veja, estamos sendo honestos aqui, apenas estabelecendo um fato. Qual denominação está pregando as 3 mensagens angélicas? Somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De uma maneira especial, os adventistas do 7º dia foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último alerta ao mundo que perece. Você pode testar isso? Pergunte-se a si mesmo, quem prega as 3 mensagens angélicas? Apenas a Igreja Adventista do 7º dia. A eles foi confiada o último alerta ao mundo que perece. Deles brilha a luz maravilhosa da palavra de Deus. A eles foi dada a obra mais solene e importante da proclamação da 1ª, 2ª e 3ª mensagens angélicas. Mais uma vez, faça o teste. Veja se há outra igreja pregando isso. Nenhuma outra prega. Não há outra obra de maior importância. Não devem permitir que nada mais absorva sua atenção. Se alguns se distraem e começam a fazer outras coisas, não devemos dar ouvidos a eles. Escute aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas, porque é isso que a Bíblia diz que deveriam fazer. Eles estão cumprindo as ordens dadas por Deus. Muito bem. O que nos leva à mensagem em si? O que é a mensagem? Por que ela é importante? E, dado o contexto político-religioso no qual elas acontecem, o período histórico no qual elas estão sendo pregadas, é essencial que entendamos cuidadosamente o que está escrito aqui. As mensagens começam em Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Bem, temos aí alguns pontos importantes para salientar. No meio do céu. Você se lembra o que disse Wesley?
nos caminhos largos, é como ele colocou. Precisa chegar a toda parte. E o que é essa mensagem? É o Evangelho eterno. Exato. Mas as igrejas não pregam o Evangelho, Martin? Sim, pelo menos é o que elas dizem. Mas é o Evangelho eterno? Ou pregam apenas parte do Evangelho? Ou será ainda que pregam outro Evangelho? Sim, também. A Bíblia, ou Paulo, não diz claramente que maldito é aquele que pregar outro Evangelho? Será possível que estejam pregando outro Evangelho? Pode ser, e às vezes nem sabem disso. Muito bem. Portanto, é muito importante que o Evangelho eterno seja pregado novamente. Mas para quem? A cada nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem universal. Agora, só existem duas igrejas verdadeiramente universais. Sabe quais são? É a Igreja Católica Romana e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. São só essas duas. Somente estas. Pode ser que as outras tenham alguma representação em um país ou outro, mas apenas duas são universais. Dizendo com alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Temos aí, mais uma vez, uma divisão. A primeira parte é temer a Deus e dar-lhe glória. A segunda parte é que a hora do seu juízo chegou. A terceira parte é adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Agora, não é este o Evangelho eterno? É um Evangelho universal. Ele tem uma mensagem muito específica atrelada a ele. Especialmente as últimas três que foram mencionadas. Na verdade, até mesmo o Evangelho eterno está apontando para o mesmo Deus. Sim, sempre para o mesmo Deus. Muito bem, vamos lá. A mensagem está voando pelo meio do céu. Apocalipse 8, verso 13. E olhei e vi um anjo voando no meio do céu. Estes são textos paralelos que estão sendo citados. Dizendo com alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos, que ainda soarão. Então, aqui estão a mensagem das trombetas. Também é uma mensagem universal no meio do céu. E é uma declaração de ai. Ou seja, o julgamento está chegando. Sim, o julgamento é a advertência. Então, quando Deus anuncia que um julgamento está vindo, a mensagem voa pelo meio do céu porque ele quer que todos saibam. Por quê? Porque ele quer que todos se salvem. Ele ama todos. Exato. Então você tem, naturalmente, Apocalipse 14:6, onde a mensagem também está voando pelo meio do céu. Todo mundo deve saber. Aí chegamos em Apocalipse 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Martin, aqui temos o julgamento final, o juízo final. E há falsos elementos que também voam pelo meio do céu, mas é o povo de Deus que participará da ceia, da qual ninguém quer participar. Sim, Então, tudo isso são mensagens de juízo. sim, os três ais nos mostram isso. São todas mensagens de juízo. Deus quer que todos saibam. Portanto, deve ser uma mensagem muito preeminente. E ninguém é favorito e ninguém é excluído. Todos têm chance de escolher. E se você faz uma escolha, isso não te torna melhor que os outros. Apenas significa que você aceitou o Evangelho assim como ele é pregado na palavra. Então, o Evangelho eterno. A palavra eterno ocorre 91 vezes na King James Version. 16 vezes se refere à aliança, que é eterna. E as outras vezes se refere a Deus, que é eterno, e muitas outras coisas. Mas por 16 vezes faz referência à aliança. Então, em 1 Crônicas 16:14 diz: Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão sobre toda a terra.
Lembrem-se sempre de sua aliança, a palavra que ele ordenou a 1000 gerações. A aliança não muda, não muda. Ela é eterna. Ela não muda. É do jeito que era desde o início. Ela está sempre relacionada à lei. O próprio Deus disse que na nova aliança a lei seria escrita nos corações. É a mesma, ela ainda é a mesma. Ainda é a mesma. Ao invés de praticar a lei como um ritual, por favor, coloque a lei em seu coração. O antigo Israel praticava o ritual, mas esqueceu-se de seu significado. Aí não tinha mais sentido. Tem que ser uma religião do coração e não de aparência. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Verso 17, o qual também a Jacó confirmou por lei e a Israel por aliança eterna. Portanto, a aliança tem que ver com lei. Já dissemos isso na outra apresentação, não dá para separar a lei do caráter de Deus. Não se pode ter juízo sem uma lei. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Cristo veio na forma da humanidade para viver a lei de Deus. Ele era a palavra da vida. Ele veio para ser o evangelho da salvação para o mundo e para cumprir cada especificação da lei. Jesus é a palavra, o guia, que deve ser recebido e obedecido em tudo. Quão necessário é que esta mina da verdade seja explorada e que seus preciosos tesouros da verdade sejam descobertos como ricas joias. A encarnação de Cristo, sua divindade, sua expiação, sua vida maravilhosa no céu como nosso advogado, a obra do Espírito Santo, todos esses temas vitais do cristianismo são revelados de Gênesis a Apocalipse. Martin, não é sobre isso o plano da salvação? Com certeza. O evangelho é eterno. E é de Gênesis a Apocalipse. O evangelho foi pregado em Gênesis. Por quem? Adão e Eva. A promessa do Messias já foi dada a Adão e Eva. Caim e Abel receberam as instruções a respeito do plano da salvação. Eles tinham que levar um cordeiro que apontava para Jesus Cristo, que tinha que ser sacrificado. E até mesmo Adão e Eva tiveram que sacrificar um cordeiro. E Caim decidiu que não, que as obras dele eram suficientes. Então temos essa batalha entre fé e obras existindo desde o início. É incrível, se você pegar a primeira mensagem angélica, que fala a respeito do evangelho eterno, ele já havia sido dado a Adão e Eva. Nada mudou, Martin. Os elos dourados da verdade formam a corrente da verdade evangélica. Em seu cerne se encontram os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Por que, então, não deveriam as crianças serem educadas a estudar a Bíblia como a palavra de Deus? Quão pouco são as crianças educadas a estudarem a Bíblia como a palavra de Deus e alimentarem-se em suas verdades, que são a carne e o sangue do Filho de Deus? A Bíblia não tem sido excluída, Martin? Sem dúvida. A menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Se não compreendermos as Escrituras como o fundamento de nossa compreensão, seremos desviados. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, que continua a receber as palavras de Cristo e a praticá-las, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é comida e meu sangue é bebida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue habitará em mim, e eu habitarei nele. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E assim sabemos que ele habita em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. É simplesmente claro e direto. É por isso que o remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, que é o Espírito de profecia. É exatamente o que está escrito aí. Por que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu? Porque se rebelaram contra a lei. Eles não quiseram guardar os mandamentos de Deus. Muito bem. Eles se recusaram a obedecer Deus. Ele cobiçou a posição de Deus. Ele queria a posição de Jesus ao lado do trono e, portanto, quebrou o 10º mandamento. Assim como quebrou o 1º,
e quebrou o outro, e tornou-se um assassino, mentiroso, enfim, quebrou todos os mandamentos. Mas por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Pela mesma razão. Por causa de desobediência. Eles queriam um entendimento mais exaltado do que o que tinham. Então é o mesmo princípio. A fruta foi apenas para testar esse princípio. O fruto era algo tão pequeno. Mas havia um conceito muito maior por trás. Eles queriam ser algo que não lhes havia permitido ser desde o início. Muito bem, isso já nos dá um pano de fundo. Então, se você pegar aquela porção que mencionamos, que se trata do mesmo Deus lá com os primeiros anjos, nós temos que dar honra a Ele. Que, naturalmente, ao lermos isto, vemos que é Jesus. Sim. A lei e a graça não podem se separar. É apenas por meio da imputada justiça de Cristo que o homem pode ser salvo. A cruz é a garantia de que a lei é imutável e de que nossa salvação está no sangue do Cordeiro. Uma vez que se separa a lei da graça, você incorre num enorme problema, porque você não tem mais base para julgar nada. Não se tem mais a base da justiça. Já não se tem mais uma norma de como devemos viver a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos das duas pernas para ficar de pé. Sem uma delas, ficamos mancos. Sim? Martin, as pessoas dizem que guardar a lei hoje é legalismo. Mas isso depende se você está guardando a lei para ser salvo ou se a está guardando porque está salvo. Temos aqui uma citação do livro Fé e Obras. Aquele que tenta alcançar o céu pelas suas próprias obras, por meio da guarda da lei, está tentando o impossível. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Este deve ser trabalhado por Jesus para colocar nele o seu querer e executar. Se um homem pudesse se salvar por suas próprias obras, poderia haver algo nele de que se regozijar? O esforço que o homem faz com sua própria força para obter a salvação é representado na oferta de Caim. Não é o que dissemos? Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído de egoísmo e pecado. Mas aquilo que é feito pela fé é aceito por Deus. Quando buscamos ganhar o céu através dos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, nós podemos ir de força em força, vitória em vitória, pois por Cristo a graça de Deus tem trabalhado a nossa completa salvação. A salvação é cristocêntrica. No entanto, ela não exclui a obediência, porque a obra de Cristo em você produzirá a obediência. Com certeza. É como naquela palestra sobre o caráter de Deus, que, aliás, é manifestado em sua lei. Portanto, quando você tem a graça de Cristo e a justiça de Cristo, você irá refletir esse caráter que deseja guardar a lei. Basicamente, o que estamos fazendo agora é dizer o que é o Evangelho eterno. Sim, estamos dando uma descrição, com certeza. A segunda parte é que deve chegar a toda nação, tribo, língua e povo. As pessoas devem saber que existe um plano de salvação. Martin, imagine o seguinte. A lei foi quebrada no céu. E aqueles que a quebraram se recusam a se arrepender. Perderam sua posição no céu. Ok? Foi dado a Adão e Eva uma oportunidade. E eles falharam. Mas foram enganados. Portanto, Deus, em sua compaixão, olhou para eles sabendo que a lei os condenava à morte. E agora, como eles seriam salvos? Porque a justiça exigia a morte do pecador. Portanto, o próprio Deus decidiu arcar com as consequências. Imagine o Cristo sem pecado, que tinha nenhuma propensão ao pecado, aceitando se tornar um simples ser humano, tomando sobre ele a humanidade, mas sem pecado. A Bíblia é clara ao dizer que ele não tinha pecado. Ele não tinha essa propensão a pecar. Ainda assim, ele foi preparado
para receber as consequências do pecado. O pecado de cada indivíduo que já viveu estaria sobre ele. A consequência disso é a morte. Essa consequência nos traz angústia mental, angústia física. Ele foi mutilado em nosso favor, mas ele estava preparado para fazê-lo. E, por meio do seu sangue e de suas feridas, nós obtemos a salvação, porque o preço foi totalmente pago. Sim, as consequências, a penalidade pela nossa transgressão da lei. Mas qual é a condição? Nós temos que aceitar a sua expiação. Temos que aceitar a expiação dele. Após isso, recebemos a instrução para não pecarmos mais, não mais transgredirmos a lei. E ele nos ajudará nisso. Ele trabalha em nós. Nós temos que morrer para o nosso próprio eu. O velho homem deve morrer diariamente. E Cristo fará dentro de você as obras que apenas Ele é capaz de fazer. Esse é o plano da salvação. Esse é o Evangelho eterno. Estas são as boas novas. Mas o preço é morrer para o próprio eu. E deixar Cristo trabalhar em você. A mensagem tem que chegar a cada nação, tribo, língua e povo. Ao profeta Isaías foram dadas maravilhosas revelações da última restauração do povo de Deus. Referindo-se ao tempo do fim, precisa haver uma restauração? Naturalmente, as coisas se corromperam. Um evangelho manco foi apresentado à humanidade. A obediência foi retirada dele. A lei foi mudada. De forma que muitos baseiam sua salvação em outro Cristo. Um Cristo que não guarda os mandamentos bíblicos, mas um outro conjunto de mandamentos. Isaías 56, verso 6. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha causa. Isso se aplica apenas a Israel ou aos estrangeiros também? Aos estrangeiros também. Cada pessoa. Isso não inclui o sábado?